Maurão, saída do Urubu virou a sapão do Flamengo mesmo, hein? Quarta vitória e venceu com autoridade o São Paulo hoje. Boa noite. Boa noite, Rafa, companheiros fãs de esporte. A vitória do Flamengo sobre o São Paulo foi uma vitória, assim, não vou dizer que foi totalmente tranquila, porque até o gol, de fato, não é que o jogo estava equilibrado. O Flamengo criava pouco, né? O Flamengo não criava grandes oportunidades. Quando fez 1-0, aí as coisas se tornaram mais fáceis e aí o Flamengo praticamente administrou o segundo tempo com a vantagem de 2 gols. O São Paulo, um time inofensivo, né? Só conseguiu criar algumas situações na segunda etapa, já perdendo contra um adversário que, como eu disse, administrava a situação. Então o Zé Ricardo falou sobre isso, né? Todos os times estão fazendo isso. O time abre vantagem de 2 gols, com essa sequência de jogos, se joga 3 vezes no intervalo aí de 7 dias. É natural que as equipes, quando adquirem uma vantagem maior do que um gol, elas tentem dosar um pouquinho as energias. Dificilmente alguém vai ficar marcando lá em cima, apertando o adversário, buscando um terceiro, um quarto gols, por uma questão óbvia, né? Você está jogando esse jogo pensando sempre no seguinte, porque é uma rotina muito puxada, especialmente quando você está em campo com o seu time titular. Se for um time reserva, de repente até esses caras podem ter um outro comportamento. Mas o mando de campo do Flamengo está conseguindo, de fato, estabelecer nesse estádio, algo que não vou dizer que faltou no ano passado, porque em Cariacica também foi assim. E até em Brasília o time conseguiu sair bem em alguns momentos, mas o estádio onde o Flamengo se saiu bem em 2016 foi lá no Espírito Santo, né? E agora sem a necessidade de viajar, o que evidentemente torna as coisas bem mais fáceis, né? E a qualidade dos jogadores decidindo, né? Os gols acontecem em jogadas que mostram ali a qualidade individual, que quando você mistura os caras, coletivamente acaba saindo alguma coisa boa, né? Acho que o Flamengo é um time que está muito distante de atingir uma maturidade, é um time ainda em construção. Os últimos jogos com vitórias empolgam o torcedor, mas ainda não veio nenhum grande desafio, porque esse São Paulo não é o São Paulo que desafia alguém. Não é aquele São Paulo de outros tempos. É um São Paulo frágil na zona de rebaixamento. A camisa é do São Paulo, o time é um time que não assusta tanto, né? Então, ainda virão partidas contra adversários como o Palmeiras, que será no Rio, Corinthians, que vai ser em São Paulo, Grêmio, que vai ser também no Rio, jogos mais pesados contra os times que estão ali entre os 4 primeiros. O Atlético Flamengo já jogou logo na primeira rodada, e aí eu acho que até lá é necessário que o Zé Ricardo consiga fazer o time evoluir para conseguir ter um desempenho melhor e aí ser mais competitivo contra essas equipes. Talvez o primeiro seja justamente na próxima rodada, o clássico contra o Vasco em São Januário, onde geralmente o Flamengo acaba não levando vantagem. Bom, vamos falar do líder do campeonato, né? Boa vitória do Corinthians, importante, sobretudo pelas circunstâncias do jogo. E aí, Calçade, eu fiquei impressionado com a leitura de jogo do Carille, né? Foi muito bem. No intervalo, ele saca o Gabriel, que era um cara que realmente a função defensiva dele ficou inexistente diante de um Botafogo absolutamente defensivo, e coloca o Marquinhos Gabriel ampliando as linhas e fazendo o Corinthians atacar de maneira muito volumosa. Poucas vezes viu o Corinthians propor o jogo dessa maneira. E muda radicalmente o jogo, porque são 2 finalizações no primeiro tempo, sim, no primeiro tempo que o Corinthians não entra. Ele conseguiu se encaixar a marcação do Botafogo, o que levou o Botafogo a uma segurança muito grande na primeira etapa. Com o Marquinhos Gabriel, no lugar do Gabriel, o que acontece? O Corinthians tem mais um meia, mais um articulador. O que precisava naquele momento? Triangulações, a bola bem trabalhada para entrar tocando. Não é um jogo de velocidade, porque quem está lá enfiado dentro, quase que no primeiro tempo, próximo à área do adversário. Na segunda etapa, no interior da área do adversário. E a grande mudança, o que eleva o número de finalizações. Então, com o Marquinhos, você é Marquinhos, Jadson, Rodriguinho, com Jadson e Rodriguinho. No centro, Marquinhos e Cleison, depois o Pedrinho, que entrou no final do jogo, é um Corinthians que tem a possibilidade de triangular, porque tem o Jô, nesse papel de pivô que faz muito bem, que é o apoio. Então o meia vem, joga com ele e passa por uma finalização, por uma batida de fora da área, ou para infiltração, e aconteceu de tudo, batidas de fora da área e infiltrações também pelos lados. Então é uma mudança que, para iniciar a partida, isso é mais difícil o treinador. Primeiro, ele teve a certeza daquilo que ele imaginava no vestiário, Botafogo esperando, e viu que a dificuldade era muito grande, poderia não ser, e aí ele manteria o Gabriel até como segurança para um possível contra-ataque. Não houve, o contra-ataque do Botafogo não existiu,
o Gabriel era dispensável naquele momento, e nós vimos aqui na entrevista, é óbvio que ele entende, ele não está sendo substituído pelo Paulo Roberto, está entrando um meia e um atacante. Então, é uma outra postura da equipe. E, nitidamente, o time estava claramente com uma superioridade de ataque muito grande e ele lê o jogo também, sabe que a função dele ali está completamente em segundo plano. E nesse momento, o time assim, tem que tomar o cuidado para não se estreitar e ficar ali na entrada da área e perder os lados, porque aí o jogo ficaria fantástico para o Botafogo. Você tem que ter a abertura, a amplitude, pode ser com lateral ou com um jogador mais ofensivo, um atacante. Muitas equipes usam os laterais na amplitude e os atacantes jogando por dentro. O Corinthians, em alguns momentos, se apresenta assim, porque você tem, por dentro, jogadores que se associam, que tocam e entram, e, se precisar, alguém que saiba cruzar a bola no lado do campo e entrar na diagonal. Então, essa é uma estrutura de jogo assim, que é legal observar. Daqui a pouco a gente vai mostrar um lance específico. É legal observar quando o Carille fala, peraí, estrela não. Porque é o seguinte, o futebol brasileiro tem muito disso, né? É a estrela. Que estrela. Os times trabalham muito, alguns bem, outros nem tanto, mas dizer que time brasileiro não trabalha não é verdade. Pode estar trabalhando errado. E a gente, às vezes, nota e mostra aqui com data ESPN, porque as coisas não fluem e os posicionamentos são completamente equivocados. Mas não significa que estão indo para o seu dia a dia, estão batendo papo no lugar do treinamento. Se você não souber lidar com os treinamentos corretamente, você vai levar a equipe a uma outra condição que não é a melhor. Mas dizer que não trabalham para quem joga quarta, domingo, assim, trabalham o que podem e descansam aquilo que não deveriam descansar mais. Então, assim, o jogo, todos esses jogos aqui que a gente assistiu, chega num momento, como citou o Léo, de equipes que fazem gol e estacionam, porque elas buscam a recuperação dentro do próprio jogo, pensando no que já jogou e o que tem que jogar ainda. Quer dizer, este calendário, só para citar para que às vezes o fã de esportes entenda, ele empobrece o jogo. Embora muitos defendam que isso é bobagem. Quer dizer, esses não estão contribuindo em nada para a qualidade do jogo e só para afundar um jogo no Brasil com uma ideia de 30 anos atrasada. Mas aí cada um abraça, né, o que quiser, porque tem gente importante que fala dessa bobagem, que como se quarta e domingo já foi normal. Mas hoje a exigência física, sobretudo, neste muito maior, ritmo, né? você não entra numa defesa como nós vimos hoje. Não entra. Aí você vai passar a ter defesas cada vez mais sólidas, pensando dessa forma, ataques que não entram, e aí nós vamos nos perguntar o que está acontecendo. Bom, quem está ali buscando o jogo não tem a menor condição. Então, assim, a vitória foi merecida, sobretudo pelo segundo tempo, pelo trabalho que foi feito. Não há demérito algum no posicionamento do Botafogo. Nenhum corintiano pode reclamar de postura de Botafogo. Não pode. Pode reclamar, sim, de ser algo tão parecido, mas reclamar que, mas a equipe, a postura que você leva para o jogo, não se deve reclamar. Essa reclamação é típica brasileira. Às vezes não houve, mas só para deixar bem claro. O adversário, como se você tivesse que combinar com o adversário. Então, você ataca, eu defendo você a hora que ele fosse facilitar o jogo para assim, você. Claro. Isso não existe, né? Se defender é uma estratégia de jogo, assim como atacar. É tão importante isso na cabeça do torcedor. O importante é você saber desenvolver os dois. Mas no caso do Botafogo, pelo time que foi a campo, ele tinha, no meu entendimento, eu acho que o Jair está corretíssimo, pelo time que ele colocou no início, só havia uma saída para levar pontos de Itaquera. Um ou até 3. Era esperar, cansar o Corinthians e jogar num erro, e eles sempre aparecem. Eu só questiono talvez o Pimpão no banco de reservas, porque pensando nessa estratégia, o Pimpão é um cara de velocidade, que tem feito gols decisivos e poderia ser, talvez, uma arma importante a mais para o Botafogo. Com certeza seria. Ele tem quinta-feira já na hora. Exatamente. Nacional, a questão é que tem o Nacional na quinta-feira e aí ele preferiu poupar os principais jogadores. O Botafogo aliviou aproximadamente R$900 mil em sua folha de pagamento, com as saídas de Sassá, Canales, Montilho. Teve mais gente, que eu não estou lembrando agora. Cerca de 900 mil. A diretoria ela tem uma folha de pagamento agora, em tese, capaz de absorver mais jogadores. A questão é você encontrar esses jogadores disponíveis no mercado.
podendo contratar sem ter que pagar multa. Se tiver que pagar multa já é outra história. Aí você tem que ter um dinheiro para pagar a multa rescisória. Mas é necessário que rapidamente sejam identificados jogadores disponíveis que possam engrossar o elenco. O elenco precisa ter mais opções. Ele precisa urgentemente já ter jogadores. Por exemplo, alguns caras hoje nem deveriam ter viajado para São Paulo, se pensar friamente. Alguns deveriam ter ficado no Rio de Janeiro, se recuperando. Ninguém descansa, Mauro, viajando. Camilo, por exemplo. O cara viaja, concentra, aí na quinta-feira, aí vão para o Rio, aí depois viajam para o Uruguai, joga quinta-feira, semana que vem tem mais. É muito difícil, o elenco é curto e, tecnicamente, é um elenco que não tem tantos valores. Ou seja, o time tem que jogar sempre muito concentrado, porque o time que joga sempre defensivamente. Contra o Vasco mesmo, o Botafogo fez 1-0, se fecha, vem para o jogo. O Vasco vai, não acontece nada. Joga a bola na área, ronda, o Botafogo vai lá, pimba, 2-0. E ganha com autoridade dentro da sua proposta. Mas é uma proposta de jogo que requer uma concentração dos jogadores absoluta o tempo todo mundo no seu lugar, marcando direitinho, atenção na movimentação do adversário, as transformações do outro time durante o jogo. E jogando toda hora e com o desgaste físico, fica realmente muito complicado. Então o Botafogo precisa rapidamente buscar algumas alternativas para não ver uma temporada assim, tem muitas frentes e pode, mas não tem nenhuma. Perdeu para o Atlético 1-0, Copa do Brasil. Então, se o Atlético fizer um gol, o Botafogo tem que fazer 3. É um placar extremamente perigoso contra um adversário que tem um ataque poderoso, que é o caso do Galo, embora o Fred não vá jogar o jogo de volta no Rio de Janeiro. Expulsão. Libertadores, tudo pode acontecer. Confronto com o Nacional de Montevidéu, se for eliminado o Botafogo, não é nenhum absurdo. E aí tem o brasileiro que o time vai perdendo ali posições. Não é uma situação preocupante, evidentemente ainda não é. Mas o elenco muito curto, o Botafogo está... Eu não tenho os números de cabeça aqui, mas se você pegar mês a mês, o Botafogo está aumentando cada vez mais o número de derrotas por mês. Esse mês agora é a 4ª ou 5ª derrota. Limite. Limite. Agora já estamos em julho. Mês passado foram 4 derrotas. A primeira já no segundo dia do mês de julho. Então, isso é reflexo do quê? A fase do estadual acabou, calendário mais pesado, jogos mais difíceis e um elenco que está ficando em pandarecos. Um calendário para o Botafogo muito grande. Botafogo não aguenta, Copa do Brasil, Libertadores... Começou antes ainda. Começou antes. 6 dias. O Botafogo jogou segunda, quinta e domingo. Impressionante. Ninguém aguenta. Nenhum gol no 3 jogos. Nem uma semana. Ninguém aguenta, né? Que isso não é um problema do Botafogo, né? É um problema de quem faz isso e chama isso de futebol. Mas, assim, são esses caras que mandam, o presidente do seu clube apoia, se o presidente do seu clube vota nele. Então, quando você tiver a fim de invadir o clube, dá para fazer palestra para o jogador, lembre-se que o seu Cartola é responsável. E o Cartolão máximo lá também. E, inclusive as federações, que é o que bancam, as federações é que bancam essa dinastia na CBF. Isso que nós chamamos de futebol. Elas que bancam, porque para sustentar a força que mantém essa política viva, né, da CBF, você precisa dar o que a federação pede, além das mesadas que o pessoal recebe todo mês, né? Então, assim, quando você não encontra qualidade no jogo, e ela não existe em 3 jogos em 6 dias, é impressionante, né? Gente achando que vai encontrar. Tá vendo o Felipe, que zagueiro que jogou no Corinthians, foi campeão brasileiro, tá no Porto. Entrou na seleção, tá no nosso site, entrou na seleção da Liga, entrou na seleção dos últimos 10 anos do Porto. Já entrou. Sabe quantos jogos o Felipe fez este ano, nesta temporada? Quer dizer, ele foi bem. Sim. Titular em 45 jogos. 45 jogos. 45 jogos, daqui a pouco... O Sport já deve estar nisso aí. Já deve estar nisso. Nós na metade do ano, nós entramos no segundo semestre, né? Tem equipes que estão ali com 38, batendo 40. Então, o que o cara conseguiu fazer em 45 para a carreira dele... É espetacular. Jogos dá um jogo por semana, um pouquinho mais, com algumas semanas de jogo internacional no meio e tal. Que você tem cerca de 3 meses, né? Poderiam ser mais, Mauro. Distribui 9 meses. Uma Liga dos Campeões, uma fase mais aguda, mas nunca chegaria a 70, 60. No caso do Porto já é muita coisa, o campeonato lá é menor. Então, sim, e a gente aqui discutindo essas coisas, né? Querendo mostrar tecnicamente, embasar melhor os comentários, que a gente busca sempre aqui, mas a gente tem que lembrar, por isso que é insistência, porque você tenta encontrar beleza, jogo bem jogado, erros, acertos, onde o cenário é só para o erro. Dificilmente vai ter acerto, né? E o Jair, né, Calçade?
ele toma muito cuidado para não falar parecendo desculpa, porque não é o perfil dele. Não é o perfil dele. Não é, de jeito nenhum, pelo contrário. Ele não quer se firmar nesse cenário de treinadores como já um senhor desculpinha de tudo. E isso fica muito claro. Ele poderia falar, gente, desculpa, mas com o que eu tenho, com o que o calendário me exige, eu faço pequenos milagres aqui ao longo da temporada. Ele não quer falar isso. E acho que ele faz muito bem. Assim, se a gente pegar quais foram os grandes momentos do Botafogo na temporada, foram momentos em que o time estava no 110% de físico, tático e concentração, porque são coisas que para esse time render o máximo ele precisa ter. E nesse ritmo não vai ter, e repetir no time menos ainda. Então, acho que você aponta para o jogo de quinta-feira e tem que apontar mesmo. Hoje ele poderia ter saído com um ponto. Não saiu, mas acho que isso aí dentro de um risco de jogar com o Corinthians com um time enfraquecido na arena, acho que é uma coisa que na sua planilhazinha ali de começo de campeonato você já tinha essa derrota como algo possível, né? Então não é o que vai mexer com o ambiente nem nada. Mas não tem jeito. Para a realidade do Botafogo, ele tem que mirar em alguns jogos. Então ele está mirando no jogo de quinta no que ele faz. E a péssima notícia para quem está lá embaixo, no caso do São Paulo, é que nesse cenário que a gente pintou, que é o cenário real, né? Não tem nada além da realidade, né? Não tem nenhuma novidade. Para quem está afundando, num grande, com o peso da gravidade, que dele é maior, né? A gravidade, o peso dele, o negócio, ele vai. E para sair do buraco, com todo esse espaço para treinar, para esfriar a cabeça, tal, é difícil. Eu vejo que tem muitos São Paulinos, eles são muito tranquilos com isso. Essa é a maioria. Isso é para os outros, não é para o São Paulo. Mas tem muito grande que caiu pensando assim. Internacional ano passado ficar com esse cheiro, né? É bom ficar atento, esperto, porque o São Paulo está fazendo um time agora, né? Ele vai começar a fazer um time para jogar o Brasileiro, porque está saindo, estão chegando. E vai treinar o Petros, a entrevista... Petros chegou na sexta, jogou hoje, do de Petros, titular. Ele voltava de férias. Ele estava de férias, acabou a temporada na Espanha. Ele está voltando de férias. Impressionante, né? É impressionante o negócio, o nível do amadorismo no futebol brasileiro. O futebol amador, né, que entre outras coisas foi o que assustou o Bill, São Paulo, assim, entre outras coisas. Ele conseguiu enxergar o futebol brasileiro no que é amador dentro de campo e do que é muito esperto fora. E, então, chegou uma hora que ele... São Paulo hoje em dia assusta mais ainda. Assusta mais ainda. Você entra e sai, essa vitrine maravilhosa. Essa vitrine é uma coisa... Fico imaginando, se essa vitrine existisse de verdade, fisicamente, né? Fosse uma vitrine real, não uma vitrine imaginária. Mesmo, né? Os São Paulinos vão quebrar essa vitrine. A torcida do São Paulo vai quebrar a vitrine. Porque não dá, cara. E isso é mais irônico ainda, né? Você tem nessa temporada toda essa situação e um dirigente tentou provocar um dos seus rivais, se vangloriando pelo fato da vitrine ser melhor. Eu vendo mais do que o outro. Como se isso fosse algo para ter muito orgulho. Você vender de uma forma translocada, perdendo jogadores. Claro, financeiramente, podem ser ótimos negócios. Mas o custo disso? Todos esses negócios maravilhosos, o custo esportivo está aí, sendo pago. Assim, eles não serão compensados se o time for parar na segunda divisão. Claro que é só 11ª rodada, tem muito jogo e tal. Essa frase vira folclore, né? Exato, claro, sem dúvida, porque você vai imaginar como seria o time se a vitrine fosse ruim e os caras continuassem no